Vamos ouvir a palavra? Vamos? Estou com vontade de ouvir a palavra de Deus, né? Somente crer, tudo é possível. Glória a Jesus. Precioso Jesus, serei fiel, serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há uma Pai, é muito bom, ó Pai, estarmos juntos de volta com os nossos irmãos, nosso povo, a nossa igreja, o nosso pastor. É bom, é maravilhoso, Senhor, estar com a nossa família, o povo que nós amamos tanto, ó Deus. Nós entendemos realmente o que é companheirismo. Quando nós temos que ausentar um dos outros, nós sentimos saudades, nós sentimos a falta e sentimos desejo, ó Deus, de aproveitar mais o nosso tempo junto. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de regressar outra vez. Agradecemos por o Senhor ter cuidado de nós de uma forma tão especial, tem nos livrado. Andamos muitas vezes pelo vale da sombra da morte e o Senhor tem nos livrado, Senhor. O Senhor tem livrado de acidentes que muitas vezes nem percebemos. O Senhor tem livrado, desfeito obras malignas, laços demoníacos, o qual muitas vezes nós nem percebemos, mas nós temos a inteira convicção na alma que foram as orações desta igreja, orando por mim, pela minha família, orando pelo nosso pastor, pelo irmão Edmar, o irmão Edmar, todos que estavam acompanhando desta viagem, é que tem nos dado a vitória. É a oração de uns para com os outros, é que tem nos colocado nessa plataforma, Senhor, de pé e dizendo, ainda estamos aqui pela graça do Senhor. Continue, ó Deus, nos ajudando, continue repartindo alimento espiritual para cada um de nós, nos dando o selo desta reunião. É o que nós pedimos. Com ousadia podemos dizer, verdadeiramente o Senhor está aqui neste lugar. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, na paz bendita de nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler Isaías capítulo 6. Nós vamos meditar um pouquinho nesta escritura, Isaías capítulo 6. Esse ano começamos muito bem. Agradeço aí também, dentro da gratidão que o nosso pastor expressou, agradeço todos os diáconos da igreja, irmão Marcos, irmão Sóstenes, que conduziu aqui de uma forma especial, né, todos os cultos na programação local, grupo de vozes aí, o conjunto, todos no seu posto de dever, os músicos. Isso muito nos alegra, que a bandeira do Senhor ainda continua hasteada nesta cidade, né? A sua responsabilidade para com Deus tem feito Deus responsabilizar as bênçãos que Ele tem estocado para cada um de nós, cada um no seu posto de dever.
Então, esse ano começamos bem, teremos um ano de vitória, assim eu creio, né, pastor Edmilson? Um ano de vitória, um encontro de pastores, o qual ficará marcado, amém? Assim eu estou crendo e convido a igreja a orar, e nós vamos ter um encontro maravilhoso no mês de maio, no dia 25, 26, 27, e todos nós estejamos em oração, né? Vamos ler então do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, como com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estou aqui com a mensagem Influências. Nós vamos discorrer aqui alguns parágrafos desta mensagem. Esta mensagem foi pregada no dia 15 de fevereiro de 1964, né? Temos a mensagem, a influência de um homem sobre o outro, mas essa aqui é outra mensagem, né? Se eu não estiver enganado, tem uma outra com o título Influência. Essa está no plural, Influências, pregada em Califórnia, Estados Unidos da América. O irmão Ellison nos levou, né? Nos deu a carona até Goiânia, mas não me esperou para dar carona de volta. Acho que ele chegou a pensar que eu não voltava mais, né? E veio embora. Deus te abençoe, irmão Ellison, também, né? Então nós vamos meditar aqui no parágrafo, começando no parágrafo 4 desta mensagem. O profeta, ele aconselha a igreja também a chegar em casa, né, e ler 2 Crônicas, capítulo 26. Então você pode marcar essa escritura e associar com essa que nós acabamos de ler, Isaías, capítulo 6. Você pode marcar 2 Crônicas, capítulo 26. Então vamos aqui no parágrafo 4. Eu penso que hoje o nosso grande problema quanto ao que cremos ser delinquência juvenil é uma delinquência paterna. Sobre a delinquência juvenil, é uma delinquência paterna. Então, essa delinquência, né, não é somente culpa dos adolescentes, dos jovens. O irmão Brana está dizendo, é uma delinquência paterna, uma delinquência do lar. O nosso povo se afastou das coisas nas quais eles deveriam ter permanecido. Começaram no espírito, e muitos lares está chegando nesta condição, né? Tem chegado nesta condição,
começaram bem, mas não permaneceram, né? Começaram no espírito e estão hoje vivendo, né? Estão sendo regidos pelo Deus desta era maligna, né? Principalmente a ocupação, né? Um dos fatores, a ocupação, os entretenimentos, tem feito com que os pais tenham saído um pouco do seu dever, né? Como pai, né? Instruir os filhos no caminho que eles devem andar, ler a Bíblia, leitura das mensagens, culto doméstico. Então, o irmão Branco está dizendo, não é somente culpa dos adolescentes, é esta delinquência paternal. Hollywood lança muitos filmes e televisões e assim por diante, que inclusive são sem censura. Isso o irmão Branco pregou em 1964. E hoje então, né? Quantos bilhões de demônios que foram soltos aí, esta guerra espiritual, né? Para tirar de mim, tirar de nós o nosso dever, cuidar das coisas espirituais, né? Estarmos véu adentro a palavra de Deus, coisas que tem substituído, né? Deixamos para trás filmes e televisões e assim por diante, que inclusive são sem censura, onde eles amaldiçoam e usam o nome de Deus em vão, fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus, né? O Brana está dizendo aqui que isso aí amaldiçoa o nome de Deus, é uma blasfêmia, né? Muitas coisas que se chamam de adoração. E costumava ser errado para as crianças nas igrejas de santidade irem a teatros ou cinemas, e agora Satanás deu um salto adiante, trazendo isso para dentro de casa na forma de televisão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? A sermos vigilantes e fazer em nossos lares um inventário, né? Para saber se nós não temos expulsado o Espírito Santo do nosso lar, né? Trazendo isso para dentro de casa na forma de televisão. Hoje temos a internet, tantas coisas, né? Sem censura e assim por diante. E esta é a maneira de Satanás, aos poucos irem entrando, né? Aí lembramos daquela citação, aquela história que o nosso pastor sempre gosta de contar, né? Tem nos contado, daquele papagaio que aprendeu a falar somente aquela frase, né? O que tem isso? O que tem isso? Isso não faz importância, isso não faz mal, né? O que tem isso? Isso foi ficando comum, ele todos os dias ali no fundo do quintal, repetindo essas palavras que ele aprendeu, né? O que tem isso? Não tem importância, isso não faz mal. E de repente alguém passou por ali e pegou aquele papagaio, né? E ele gritou, ele fez um berreiro, ele clamou por socorro no interior, na sua mente, né? Mas dizendo esta frase: o que tem isso? Isso não tem importância, isso não faz mal. Todos escutaram, né? Mas acostumou com aquilo, com aquele papagaio gritando, né? Essa frase, e foi embora o papagaio, né? Os donos perderam o papagaio. Então é muito perigoso nós acostumarmos com as coisas espirituais, acostumarmos a ir à igreja e de uma forma comum, e até mesmo perder cultos, né? Ficar em casa e achando que não tem problema, achando que pode andar com pessoas, estar em qualquer lugar, né? Então isso é muito perigoso. No parágrafo 5, o irmão Branco diz: como era o antigo tobogã. Muitos de vocês não se lembram, porque são muito jovens. Antes tinha um entretenimento para as crianças. Você se sentava em um seu tobogã. Quantos sabem o que é esse tobogã? O William sabe, né?
É um escorregador, né? Se senta, vai escorregando, escorregando até cair dentro de uma água, né? De uma piscina. Então, irmão Branco, assim, como era um antigo tobogã, muitos de vocês não se lembram, porque são muitos jovens. Antes tinha um entretenimento para as crianças. Você se sentava em seu tobogã e dava voltas e voltas. E havia um buraco, uma rampa, e todos se arriscavam para ver quem chegava mais perto. E depois de um tempo, antes que se desse contra, o irmão Brano estala o dedo, né? Você já tinha caído. E assim que é o pecado. Olha, como é bom ter um profeta, né? Que usa sempre o natural para nós entender o que é a nossa vida espiritual, né? O natural é simples. O irmão Brana disse que nós nunca deveríamos brincar com o pecado. O diabo é mau, né? Há um hino que diz assim: o pecado não dói, não dói. Dói sim, fica marca, fica consequência, fica cicatriz, né? Não brinque com o pecado. Você já tinha caído, e assim que é o pecado, não brinque com ele. Não tenha diálogo, né, com o diabo. Não veja o quão perto você pode chegar dele. Não estribe nos seus próprios entendimentos, o que você acha, né? Veja quão longe você pode ficar dele. Não é estar se arriscando, não é tempo de nós ficarmos arriscando, né? Mas veja quão longe você pode ficar dele. Amém? Não se arrisque. Isso aqui a gente lembra de tanta coisa, né? Lembro de Nelly Sander. Nelly Sander todos nós conhecemos, principalmente os jovens, né? Deve lembrar sempre desta história, né? Por mais bem intencionado que você esteja, mas se você não alcançou uma experiência pessoal, não seja um crente fronteiriço, né? Não brinque. Se você não alcançou aí não passou realmente por essas 3 etapas da graça, a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo, fique longe dos caminhos errados. Vença todas as tentações, vença tudo isso, sepultando, né? Quebrando as pontes, colocando fogo nas pontes mesmo, né? Se tiver de lembrar do seu passado, jovens, se quiser lembrar do seu passado, lembre do seu passado para valorizar o seu presente, crendo na graça, na misericórdia de Deus, no sangue do Senhor Jesus que foi estendido, né, para você. Mas não se arrisque. E Nelly Sander, ela estava em um determinado lugar e ela ouviu certa música tocando e ela lembrou do tempo que ela era uma dançarina. Ela lembrou dos seus amigos e ela foi ouvindo aquela música e ela chegou a expressar: eu vou lá testemunhar do que Deus fez por mim, né? E quando ela chegou lá e ela entrou para dentro daquele salão de festa, o relato conta, a história se conta, o irmão Brana conta que quando ela se deu conta, ela já estava nos braços, né, de um dançarino, um homem zarrão ali dançando, voltando às coisas passadas, a praticar as coisas passadas. Mas ela clamou pelo sangue do Senhor Jesus. Ela ainda ouviu, né, um despertamento do Espírito Santo na alma dela, e ela acordou, se voltou em si, correu lá para a casa do irmão Brana. E lá o irmão Brana ainda era jovem. O irmão Brana estava ali atendendo um bêbado. Vocês conhecem a história, que estava ali deitado em um quarto, numa cama. E de repente Nelly Sander bateu na porta e disse: irmão Brana, tenha misericórdia de mim, eu pequei, ore por mim. E contou a história. O irmão Brana orou por ela. E ali saiu aquele grande morcego, né? E entrou ali debaixo da cama daquele bêbado. E aquilo sumiu ali, né? Nós conhecemos a história. Então, o inimigo é real.
o pecado é real. Nós devemos ficar longe, né? Mais longe que nós pudermos. Quanto mais nós distanciarmos desses prazeres efêmeros, dessas coisas efêmeras, nós vamos estar mais perto de Deus. Parágrafo 6. Dizem que um velho escocês certa vez ia atravessar uma montanha e as carruagens estavam esperando. Cada homem queria levá-lo para outro lado. E ele disse: eu quero que o melhor condutor me leve. Um deles disse: bem, eu posso conduzir meus 6 cavalos. E todo a galope a 10 polegadas da margem ao redor da montanha. Cair significa morte, garantiu o primeiro candidato, né? Que se ofereceu para conduzir aquele homem de um lado para o outro. O outro disse: eu sou um condutor bom o suficiente para dirigir meus cavalos com segurança por ali a 10 polegadas das minhas rodas e não cair. Começou mostrando as suas habilidades, brincando, né? Mostrando a sua confiança que eles tinham de passar por aquele abismo ali com seus cavalos. E o terceiro disse: eu posso superar isso. Eu posso dirigir dentro de 6 polegadas ou 4 polegadas e nunca cair. Ele interrogou e olhou para o outro e disse: e você, Senhor? O quarto afirmou: bem, eu não sei. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer todas essas coisas que esses, né? Eu não tenho essa especialidade. Eu não gosto de fazer isso. Eu simplesmente me mantenho afastado da margem. Oh, glória a Deus, que sabedoria. Ele lhe assegurou: aí o moço disse: então é você vai me levar. Ficar longe do abismo, ficar longe da margem. Olha, andando ali pelo sul ali, vocês podem ver, pesquisar no YouTube as rodovias, né? A irmã Leonai já viveu por ali. As rodovias são abismos. As rodovias são feitas em montanhas. O pastor já passou por lá. É abismo e mais abismo. E lá eu fiquei olhando, tem umas coisinhas assim do lado. Eu fiquei pensando: meu Deus, qualquer deslize, passar perto disso aí, não dá nem para buscar não, socorro, não dá para buscar nem a sucata do carro, quanto mais aqueles abismos terríveis. Qualquer deslize, qualquer aventura ali, né? Aquele despenhadeiro é um caminho sem retorno. Aí o irmão Brana fala deste moço, fala: eu simplesmente me mantenho afastado da margem. Tem muitas pessoas que têm até pavor de chegar perto do abismo. E isso deveria acontecer conosco, ter pavor, né? Ficar longe de tudo aquilo que você entende que é obras malignas, né? Morte significa separação eterna de Deus. No parágrafo 7, não é quão perto você pode chegar, é quão bem fortalecido você pensa que está. Fique o mais longe do pecado que você puder ficar. Mantenha-se mais distante que puder. Aleluia. Isso envolve, irmão, não estar assentado à roda dos escarnecedores. Isso é ser prudente. Você diz: bem, eu posso fazer isso. Não há mal nenhum em fazer isso. O que tem isso? Não tem importância, isso não faz mal. Bem, se houver uma dúvida em sua mente, não o faça. Vamos repetir isso para ficar bem forte. Se tiver uma dúvida, não faça. Não faça. Onde houver uma dúvida, fique longe disto. Então veja-se
Então veja, assim você está absolutamente vivendo pela razão, pela lógica, é? Não, você está vivendo pela fé. Glória a Deus. Mas o que tem isso? São rudimentos. O que tem isso? Cortar só a pontinha dos cabelos. O que tem isso? Estar em determinados lugares. O que tem isso? Cortar um pouquinho da saia, né? O que tem isso? Eu fico pensando, essas coisas que tem ficado comum para muitos, é o que tem interrompido o programa de Deus, é o que tem expulsado o Espírito Santo do nosso meio. Mas o Espírito Santo está nos advertindo, fique longe dessas coisas, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e o inimigo vai entrando devagarzinho, nisto e naquilo, e de repente nós batemos a mão na nossa consciência e perguntamos para nós mesmos, aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós deixamos Jesus? E passamos a culpar, né? Achar culpados. Aí os pais começam a culpar os filhos, a condição que está os filhos, mas não esquece aonde que nós erramos. Começa a culpar, né? Os acidentes acontecem. A gente observa na cidade quantos acidentes no trânsito. Aí começa a culpar o prefeito. É por causa do buraco que estava aí. Mas se tem um buraco, seja prudente, desvia do buraco. Está vendo o buraco? E acha que pode passar perto do buraco. Aí vai culpar. O sinal está lá laranjado, já para chegar a vermelho. E depois, não, eu posso, eu sou acostumado a passar ali antes do sinal fechar, né? E cruza o sinal vermelho, e depois nós sabemos que toda quebra de regra tem prejuízos. Depois vai culpar a cidade. O irmão Brana faz menção disso. Então não vamos procurar culpados, vamos examinar a nós mesmos e pensar se eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não tenho habilidade nesse assunto. Eu não tenho sentimento sacerdotal nesse assunto. Isso não é para mim. Por mais bem intencionado que eu seja, isso não é para mim. Problemas de família, isso não é para qualquer um resolver, não. Problemas de casais, isso é para quem Deus chamou, né? Que carrega esse sacerdócio, que tem a sabedoria que veio de Deus, por mais bem intencionado. Aí depois nós vamos ver que erramos por não ficar e permanecer no nosso posto de dever. Não temos especialidade nisso e achamos que podemos entrar, né? E eu penso que muitas vezes são os pais que se distanciam. Sei que às vezes são as escolas e coisas, e a escola dominical como que por meia hora ou uma hora no domingo de manhã, e o mundo tem as crianças o resto da semana. Acha difícil acordar para trazer as criancinhas da escola com as crianças. Acha difícil, né? Acordar de manhã. Eu estou pregando para mim também. O Espírito Santo está nos advertindo, fazendo uma advertência. Cada um de nós, todo o povo que está acompanhando através da internet. É como o nosso pastor falou no início, parece que fica difícil hoje pregar uma mensagem de advertência, de correção, mas o Espírito Santo nunca parou de advertir o seu povo. E nós estamos, irmãos e irmãs, ouvindo as últimas advertências, os últimos conselhos. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas você tem o privilégio de receber isso sem pagar. Aleluia! Nós somos um povo privilegiado. Você tem hoje advogado. Sim, se tratando natural, você tem advogado. Você tem psicólogo. No natural, antes de nós consultarmos um advogado lá fora, antes de nós consultar um psicólogo, antes de nós consultar, nós deveríamos primeiramente lembrar do ofício do pastor e procurar o pastor,
Em qualquer circunstância, nós nunca deveríamos deixar em segundo plano buscar a ajuda do nosso pastor. Em qualquer circunstância, eu gosto de lembrar das coisas que eu tenho aprendido e passar para a igreja o que eu tenho aprendido nesta caminhada de fé. Essas 3 coisas que eu sempre já disse para os jovens, na lista de 10 amigos, né? Se você não tiver prioridade, os seus 3 melhores amigos, essa confiança, eu estou buscando isso de Deus, de viver aquilo que eu já tenho aprendido e ouvido no decorrer dos anos, e deixarmos de sermos ouvintes e agora sermos praticantes. Amém, igreja? Chegou a nossa vez de sermos praticantes. E está chegando mais perto de nós perdermos esse privilégio. Como você está aí assentando, assimilando esta mensagem, examinando a você mesmo. Às vezes nenhum de nós está passando por problemas semelhantes, mas nós estamos sendo avisados para quando nós passarmos, nós lembrarmos das pregações deste púlpito, das mensagens que nós já temos ouvido, para nós nos portarmos como vencedores, até mesmo nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas escolhas que devemos fazer, está dentro de nós. Todos nós temos o direito, o livre arbítrio de escolher. Ninguém manda na sua vida, mas na hora, alguém que vai te conduzir, quem você vai colocar, a quem você vai confiar, este assunto, não, é com a minha amiga, é com o meu amigo. Não, ele não tem preparação espiritual para te ajudar, mas está com você, a sua habilidade que ele tem. Mas que Deus nos ajude a sermos sábios, cristãos genuínos, né? E eu penso que muitas vezes são os pais que distanciam. Sei que às vezes são as escolas e coisas. E a escola dominical, como que por meia hora ou 1 hora no domingo de manhã, e o mundo tem as crianças o resto da semana. E as ensina mais do que um professor. Ensina mais que o professor de escola bíblica. Eu vejo a escola com o irmão Sócio, ele fazendo escola com 2, com 3. Isso é tão especial que o irmão Sócio nunca vem perder esse estímulo. São presentes que Deus tem dado por esse ministério, nós devemos valorizar isso. E nós, como pais, nós devemos investir, fazer de tudo para que os nossos pais não percam essa escola com as crianças. Aqui é um tempo, é uma ocupação, é uma preparação, é uma ajuda que está sendo dado para nós, como pais, para os nossos filhos saberem escapar aí nas escolas, que é o mal necessário. E depois, então, lá na faculdade, mais meia hora, 45 minutos, e as ensinam mais que o professor, e muitas vezes a professora tem uma pequena publicação trimestral, na qual ela ensina enquanto pinta os lábios, e arruma o cabelo, e deixa as crianças fazer o melhor que podem. E então, em casa, elas não recebem nenhum treinamento cristão. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Vamos dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Que nós temos feito com o nosso tempo. Eu tenho sentido, eu confesso para a igreja, você como pai tem as suas experiências. Meu pai, certamente, ele tem a experiência, ele tem sentimento, minha mãe também tem sentimento, mas eu tenho sentido esse sentimento de ter mais próximo meus filhos. O Yannis, o Hitler, a Damares, eu tenho necessidade de ter eles mais perto de mim. Mas eu não culpo a eles, eu culpo a mim mesmo. Talvez eu não estou sendo um pai que está fazendo com que a minha presença de pai seja para eles aprazível, amigo. Os assuntos que eu converso, às vezes são assuntos que não estão agradando os meus filhos. E às vezes a gente quer culpar os nossos filhos e deveríamos pensar, será que realmente eu estou sendo um pai cristão, um pai sábio? O meu espírito está reto? Os meus excessos de aprendizado, de letra, de ensinamento,
está sendo como uma arma letal apenas o legalismo? O legalismo é uma arma letal, é claro, você é o pastor da sua casa, você tem que saber, você tem que muitas vezes saber dizer não. Mas não é toda hora que nós temos que falar não, não, não. Vamos ser mais maleáveis. Eu estou falando para mim mesmo, para nós não empurrarmos os nossos filhos, para nós não estar jogando as nossas famílias, dar a perder aquilo que é mais prioridade, aquilo que é uma bênção para as nossas vidas, aquilo que Satanás está querendo destruir as famílias, está querendo acabar com as famílias, acabando com a família, acaba com a igreja, acaba com a congregação, destrói o quintúplo de Efésios que Deus tem dado para nós, é uma extensão. A sua casa é uma extensão da igreja, a igreja é a extensão do seu lar. E às vezes nós mesmos estamos expulsando, estamos fazendo com que as pessoas se distanciem do aprisco do Senhor. Mas dá glória a Deus por o Espírito Santo estar nos advertindo, te advertindo. Você está buscando influência da onde? É do alto? É do céu? A mãe está em algum lugar numa festa de cartas, e o pai está na pista de boliche, e a irmã está com alguém, um carro modificado, e aqui está você, vem, o que? Para onde nós estamos indo? Você somente, olha, é terrível, e então encontramos todas essas coisas juntas. Júnior sai e anda para cima e para baixo na rua em sua motocicleta. E alguns deles estão jogando golfe, e outros estão jogando sinuca. E é simplesmente algo mais para entretenimento, e a igreja vai ficando de lado. Muitas vezes, então eles tinham um conselho ali. Se aquele pastor tocasse num pequeno ponto, oh Deus, que fosse um pouco contrário das suas habilidades, dos seus pensamentos, dos seus intelectos, do que você acha, ou dissesse algo sobre isso, aquele conselho o acusaria na assembleia, e o seu nome iria para a sede, e ele seria excomungado. Irmão, quanto mais eu leio as mensagens, mais eu creio que William Branham foi um homem vindicado por Deus. Que você está ouvindo uma mensagem do dia. Esta mensagem foi pregada em 1964. E eu digo para você, essas coisas não estão acontecendo? Só muda o tempo, mas o tempo que nós estamos vivendo é tudo isso. Deixa um púlpito ser um púlpito forte, cheio do Espírito Santo. Você vê os crentes manufaturados, os crentes incrédulos, virando as costas, ficando nervosos. Isso é lá nas denominações, e nós temos que lutar para esse espírito não nos assediar, mesmo que nos corte, mesmo que nos fere o nosso ego. O irmão Branham disse que às vezes Deus, às vezes não, muitas vezes Deus, maioria das vezes, Deus permite, porque certas expressões, é para mim lembrar, irmão, para você lembrar que Deus gosta de testar os seus filhos. Se você é filho de Deus, uma prova que você é filho de Deus, que você ama obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, praticar os conselhos de Deus, mesmo que te corte. Deus permite até o seu pastor pensar mal de você. Se o próprio Jesus pensou mal daquela mulher, se o próprio Jesus pensou mal, o nosso pastor não está às vezes fadado a pensar mal, às vezes do nosso mau comportamento. Nós nunca deveríamos irar, nós nunca deveríamos levantar contra, nunca deveríamos ficar nervosos, deveríamos ser humildes e dizer assim: Senhor, como aquela mulher disse, com amor, com carinho, com mansidão, pastor, não é isso que o senhor está pensando. Podemos até discordar. Nós não temos um pastor ditador que você não pode sentar com ele e conversar, falando: não, pastor, tudo bem, o senhor está falando assim, mas não é isso, pastor, é assim, assim, assim. Amém, igreja?
Deus permite até o nosso pastor, o irmão Brana diz, errar, para ver se você realmente é um cristão, se nós estamos prontos para nos humilhar a nós mesmos. Estamos sendo testados, irmão, nós estamos sendo muitas vezes passando por circunstâncias, porque você é um filho de Deus e Deus te ama. Não é que você nós pensamos que você é de saco de serragem, é como serragem. Não. Às vezes nós pregamos uma mensagem, o pastor prega uma mensagem, vai para casa e não dorme, não consegue dormir, porque nós queremos o bem das almas. Mas muitas vezes agimos assim, e quando somos repreendidos, nós pensamos assim, agora eu posso deixar a congregação, eu vou procurar outro pastor, eu vou procurar outra igreja. É direito seu, é livre. Quantos pastores tem habilidades nessa? Não, fosse o pastor tal, agiria desse jeito. Se fosse lá na igreja tal, seria assim. Não vamos entrar por esse caminho, não, irmãos. Vamos ser humildes e dizer assim, Senhor, mesmo que me corte, mesmo que me trate como um tapete, mas eu quero estar na casa de Deus. Como aquela mulher disse, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. De repente a chuva vem, você está junto. De repente o vento vem, você está na congregação. Jesus sopra o vento. Toca, Senhor, com esta brasa viva do altar sobre nós. Pois bem, esse rei, deixa eu terminar aqui no parágrafo 10. Muitas vezes, então, eles tinham uns conselhos, aí eu já li aqui. Veja isso. Isso se tornou uma fonte de renda. Eu preciso voltar aqui para não ficar desconecto, né? Muitas vezes, então, eles tinham um conselho ali. Se aquele pastor tocasse num pequeno ponto que fosse um pouco contrário, ou dissesse algo sobre isso, aquele conselho o acusaria na assembleia, e o seu nome iria para a sede, e ele seria excomungado. Então veja isso, se tornou uma fonte de renda. Se tornou uma fonte de renda. Em vez de um servo ungido para pregar o evangelho. Isto é certo. Torna-se algo que eles querem. É uma fonte de renda. Eles têm que ficar ali e receber um bom salário. Ouça, irmão, Deus tem a misericórdia de um homem que vende a sua primogenitura por isso. Parece que a gente vê o irmão Brana gritando, ouça, precisamos de homens que manejem o evangelho com as mãos nuas. Não com algum tipo de luva denominacional, simplesmente expresse-o da maneira como está escrito. E deixe que as lascas caiam onde quiserem. Parágrafo 10 da mensagem Influências, nós estamos estudando. Parágrafo 10. Deixe que as lascas caem onde quiserem, se o sapato serve. Mamãe costumava dizer, use-o. Dizia, não pode o seu milho. Assim, pois, temos essas coisas que deveria estar ouvindo. Pois bem, este rei Uzias, sendo um filho tão maravilhoso, ele tinha um pai piedoso. A sua mãe veio de Jerusalém, e o pai piedoso que foi rei antes dele, e esse tipo de ensinamento moldou aquele menino. Oh Senhor, obrigado pela minha mamãe, obrigado pelo meu papai. Não sou democrata nem republicano, eu dei um voto e esse foi por Cristo, e nele eu vou vencer. Bem, eu creio, todavia, que o maior presidente que já tivemos foi Abraham Lincoln, não porque ele também era de Kentucky, mas foi porque o homem veio do nada, e todos os livros que esse homem tinha, desde o tempo em que era um garoto até atingir a maioridade, era a Bíblia. E o progresso do peregrino de Byron, vejam, isso moldou nele aquele honesto. O que você lê, você faz, molda o seu caráter, os livros que você lê, né? Isso diz o que você é. E agora veja, ele leu onde dizia, se você fizer algo errado, você vai pagar por isto. Se você fizer certo, Deus o honrará.
Marca aí na sua agenda esse parágrafo, agora é o 12. Se você fizer algo errado, você pagará por isso. Se você fizer certo, Deus honrará isto. Amém? Vamos parar aqui. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Diante dessas advertências que nós temos ouvido, que tipo de pessoa nós devemos ser? Vamos pedir uma oportunidade para Deus? Para sempre estar começando, ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor pastor, valorizar esse título que carregamos, podemos dizer, de cristão. O significado de ser cristão é ser como Cristo. Que tipo de unção, que tipo de Cristo, que tipo de unção que está sobre nós, que tipo de influência que eu estou sendo? Eu estou sendo um ministro entre os ministros? Eu estou sendo um cristão entre os cristãos? Eu estou sendo um exemplo entre exemplos? Eu estou sendo um jovem, uma jovem, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual é a unção que está sobre mim? Qual é a unção que está sobre nós? É o Deus da era maligna que está nos dominando, que está nos influenciando, os políticos, o ator, a novela, tal e tal e tal, as modas estão aí. De quem nós estamos recebendo a unção? É a unção que vem do alto? Então dá glória a Deus e diga: Senhor, obrigado por examinar o meu coração nesta noite. Eu posso dizer, depois de ter ouvido essas coisas, eu não tenho falhado nisso, eu não tenho falhado daquilo, eu tenho esquadrinhado o meu coração, eu sei que eu estou certo de Deus. Então você pode glorificar a Jesus nesta hora por esses conselhos e dizer: obrigado, Senhor, por o Senhor ainda não ter silenciado comigo, mas não me deixe, Senhor, com meus ouvidos tapados para ouvir a voz do Senhor. Com seus olhos fechados, seu coração aberto, você é uma influência. E você também está recebendo influência. Glória a Deus. Amado e bondoso Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Aquilo que impede esta irmã, este irmão, aquilo que impede eu, como ministro do Senhor, de olhar para o Senhor, de receber influência do Senhor, precisa de morrer da minha vida, desaparecer da minha vida, Senhor, para que o Senhor possa ser a influência, a Tua palavra ser a influência. Enquanto o rei Uzias não morreu, o profeta Isaías não pôde receber inteiramente a influência vindo do Senhor. Ele chegou a dar esse testemunho. E nós queremos, meu Deus, receber do Senhor esta maior influência. A nossa sede, a nossa inspiração, a nossa direção vem do Senhor, vem da Bíblia, vem das Sagradas Escrituras, vem da Palavra de Deus. A inspiração, a unção possa vir forte sobre esta igreja, vir forte sobre os pregadores, vir forte sobre as moças, os moços, a influência vindo lá da sexta dimensão. Aleluia, glórias a Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer no centro da Tua vontade, ficando cada vez mais longe do pecado, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corrermos com paciência, de tal forma que nós possamos alcançar
o que o Senhor nos propôs, o que foi proposto para a igreja. Correr de tal forma que alcancemos, aleluia, sem brincar com Deus, sem brincar com a Bíblia, sem brincar com as pregações e sem brincar com o pecado, sem brincar com o abismo. Quanto mais longe nós ficarmos do inimigo, melhor para nós, melhor para a igreja, melhor para as famílias. Quanto mais longe você ficar do pecado, eu aceito, meu Deus. O Senhor falou comigo nesta noite. Eu creio que o Senhor tem falado com quantos nesta noite, através da internet. Fique longe do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o inimigo. Ele é especialista. Ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos lá em cima. Ele conseguiu derrubar Adão, ele conseguiu derrubar a Eva, ele conseguiu colocar toda a raça humana em uma situação terrível de morte. Mas o Senhor veio para dar vida, o Senhor veio para desmanchar o que o inimigo fez. E nós queremos nesta noite, ó Pai, ouvir Tua palavra e dar crédito a ela. E agarrarmos nela, ficar atrás dela. Vivifica isso nessas famílias aqui presentes. Vivifica isso na vida de todos nós, os pregadores, pastores, evangelistas. Vivifica isso nas famílias, na internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pregador, você que tem uma comissão na igreja, não brinque com o diabo. O diabo vai te jogar na lama se você brincar com ele, para trazer escândalo na igreja, na sua igreja. Mas não brinque com o pecado, não brinque com o inimigo. Entenda que você é humano, você é homem, você é mulher, você é fraca, você é fraco. Precisa-se de se revestir-se do poder de Deus para vencer o inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada, seja curado, seja libertado, seja abençoada, seja abençoado, estimulado, animado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, e amém, Jesus. Os irmãos assentem um pouquinho só. Nós tivemos aqui 47 conexões, 47 conexões. E nós agradecemos a Deus por cada um de vocês que conectou aqui conosco, né? Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês. Irmã Eva, e lá em Santana, Eva Maria da Cunha Fernandes, em Aparecida de Goiânia, irmão Júnior, lá no distrito do Nereu, irmão Jair José Shalom, a paz do Senhor, diz ele. Pedra Silva, em São Paulo, Itaí, São Paulo. Ela é ovelha do pastor Samuel de Almeida, Deus te abençoe. E também o irmão Adailton, na chácara, mas a sua esposa, sua família, né? Irmã Divina, lá, mais o irmão Gaspar em Conceição, e irmã Flor em Hortolândia, Deus abençoe. Creuza Soares, Edna Ferreira, toda a sua família, irmã Janete, fizemos boa viagem, viu, irmã? Graças a Deus chegamos hoje aqui, já era 6 horas da tarde, né? Mas a gente não aguenta ficar quieto em casa, acaba vindo, né, para a igreja. Irmã Iraci, e irmão Edmar, né?
Irmão Valmir lá em Conceição, Deus abençoe. Irmão Luzimar e a família em Guarantã, irmã Hilda e sua casa, sua família em Casiara, Daiane Nunes Lima. Deus continue abençoando vocês também aí. Vanoilde, Graciana, lá no Nereu, né? Irmão Paulo Machado. Irmão Paulo, eu estava olhando aqui e não te vi. E agora fui ver, o senhor está aqui, né? Deus abençoe, irmão Paulo. Luzia Monteiro, irmã Luzia, lá de Campinas, ela e seu esposo. Irmão Aloísio, são membros que congregam com o pastor o Borges lá, pastor Cleomar Borges. Deus abençoe vocês aí. Fique firme na palavra, fique firme na mensagem. Nem para a direita, nem para a esquerda. Firme na mensagem, né? Maria Duarte, Rio Maria, irmã Deusirê, ali em Conceição, irmã Noemi, lá em Placas, irmão Francisco, mais a esposa, aqui em Redenção, nos acompanhando, irmão Fábio e sua mãe, né, irmã Valdirene, e também o irmão Jael, lá em casa de Tábua, ele e a sua esposa, sua filha, Maria Azevedo da Luz, em Gurupi, irmã Modília. A irmã Odília fica feliz de saber que a irmã Maria Azevedo, em Gurupi, está conectada conosco, né? Deus abençoe a senhora, irmã. Laiane Freitas da Silva, uma Laiane em São José do Xingu, Mato Grosso. E também o irmão Moura, lá em Confresa. E irmão Igor, em Santana do Araguaia. Irmã Joelma, agora em Guarantã. Irmão Alex, em Conceição. Irmã Baside Peixoto de Azevedo. Deus abençoe a todos vocês aí. E também Alexandro Migliorini, Medicilândia, são de Medicilândia. Irmã Eliane Passos, em Acará, Amapá, Pará. Pastor Irineu conhece o Brasil inteiro, né? Conhece todo mundo. Quando ele ficar da minha idade, já vai começar a esquecer o nome do povo e do lugar, né? Mas estou jovem ainda, estou novinho ainda, né? Nelson, esse aqui, é de onde? Nelson Velho. Santa Luzia, lá em Rondônia. José Batista de Alcântara, esse aqui eu sei quem é. Esse é no Guarantã. É o nosso diácono ali, né? E também aqui o pastor Edmilson, dando boas-vindas a todos vocês. Amém. Tem mais aqui? Acabou? 47 conexões. Irmão Alves, cadê tu, irmão Alves? Não estou te vendo aqui, não. Mas vamos levantar nossas mãos e vamos falar assim: Deus continua abençoando o nosso povo por este Brasil afora, com saúde, com paz e com fé de arrebatamento. É o desejo da minha alma, da nossa alma, né? Sexta-feira, Deus permitindo, nós vamos estar aqui de volta. Sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, né? Quantos foram ajudados nessa noite? Foram abençoados? Fomos abençoados. Deus continue abençoando o pastor Irineu. Ele está desejando ser melhor pai. Mas os filhos também têm que desejar ser melhores filhos, né? Melhores filhos. Porque às vezes o pai fica sentido por ter puxado a orelha do filho. O filho, será que fica sentido por uma criar para o pai? Tudo isso tem que ser, né, irmã? Né, irmãzinha?
Amém. Olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês. Não deixa seu espírito se abater com nada, não. Viu? Vá para casa regozijando, dê lugar para o Espírito Santo. Não dá lugar para murmuração, para reclamação, para tristeza. Isso traz problema para os seus ossos. Dá lugar para alegria, para gratidão. Deus te deu a palavra. Vá para casa regozijando e com fé. Glória a Jesus. Pegue na mão da tua irmã, do teu irmão, né? Glória a Jesus. Muito bom estarmos juntos aqui. Pessoalmente vou lá.
um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificado. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível. Tua vitória é garantida. Diante de um cristão